passando a palavra a Creomar de Souza com a pergunta, faço uma breve lembrança dela, que ficou no ar, no último segmento. Creomar, o que nós vamos viver? Uma luta de todos contra todos ou o acordão? A pizza do tamanho do Maracanã, como já foi dito aqui anteriormente por outro convidado nosso. William, eu creio que tem um elemento bastante importante aqui, que me recorda uma frase que eu ouvi dia desse em uma conversa com uma pessoa que eu respeito muito aqui em Brasília. E a frase era a seguinte: Você não vai crise poder citar a pessoa política ou é você igual pode citar a CPI. pessoa? Hein, Creomar? Você não pode citar a Não, pessoa não, ou você não, pode? não posso citar a pessoa, não posso citar a pessoa. Tá Eu vou bom, citar a pessoa ok, sem dar o nome. ok. Crise política é como CPI. Você sabe como começa e nunca sabe como termina. Dito isto, indo diretamente para a resposta, o que eu estou querendo dizer? Ao mesmo tempo que a gente tem que, diante do cenário que se coloca hoje, o interesse de vários atores políticos para que a crise se torne pequena, eu creio que já se chegou a um momento em que os eventos assumiram uma dinâmica que tem características muito semelhantes ali ao momento de aquecimento inicial da Lava Jato, se a gente for pensar. Que é quando, em algum sentido, a coisa sai de controle e aí o mundo político começa a ver, opa, peraí, para onde que isso vai parar? A diferença hoje, e aqui eu vou fazer uma citação ao Caio numa fala que ele fez anteriormente, é que nessa crise você tem algumas figuras que se tornam objeto de consenso para dizer tem que sair do caminho. Eu acho que o Toffoli estava muito nessa posição de tem que sair do caminho, né? E tem alguns a candidato de boi de piranha, como por exemplo o governador do Distrito Federal, que acaba que não custa muito ele ser colocado numa posição de dependência. Dito isso, me parece que a gente pode interpretar o movimento em duas camadas. Aqueles movimentos, aquelas ações mais explícitas para a tentativa de abafa se tornam cada vez mais custosas para os atores políticos. E aí nós vamos ver cada vez mais atores, mesmo que nos bastidores digam coisas diferentes, vindo a público dizer que tem que ser investigado. Mas na hora da decisão no plenário, na hora da decisão de criação de comissão, a gente tendo ali um comportamento tanto quanto dúbio, o que para mim é um indicador muito claro do quão robustas eram essas redes de influência do Daniel Vorcaro e o quanto significativo você tem de envolvimento de atores dos mais diversos grupamentos institucionais, políticos e ideológicos. Flávia, só para esclarecimento da nossa audiência, e eu estou querendo colocar aqui um pouquinho de ironia, mas bem humorada. Anos atrás você não teria o emprego que você tem hoje. Analista de judiciário do Jota em Brasília. Isso dá uma dimensão para a nossa audiência da predominância, eu diria até, do judiciário no noticiário político brasileiro. Porque você é uma especialista via judiciário em entender possivelmente o que vai acontecer na política, dado o peso do judiciário aí, do STF. Quer dizer, as empresas de comunicação foram obrigadas a criar setoristas, no bom sentido, como você, dedicadas a ver o que dentro do judiciário a gente pode detectar que vai pautar a política. O que é que você está detectando nesse caso? A pizza ou a briga de todos contra todos? No caso do Master, nesse momento, bom, eu acho que o André Mendonça, ele é um ministro que ele ainda não tem, assim, ele não é ligado a nenhum grupo, né, dentre as forças meio políticas que existem no Supremo Tribunal Federal. Ele ainda é uma figura meio neutra e acho que é uma grande possibilidade dele mostrar um protagonismo, né? Ele relatou alguns casos importantes, mas eu acho que não teve ainda um grande destaque. Ele está conduzindo o INSS, ele está conduzindo, ele conduziu os acordos de leniência também, o julgamento está até parado pelo ministro Flávio Dino, mas nesse momento, eu acho que é difícil a gente fazer uma leitura de que vai ter um acordão dentro do Supremo em relação a isso, porque a gente não sabe como que o ministro André Mendonça vai direcionar essa investigação.
né? Ele está tomando alguns cuidados. Essa semana mesmo ele postou em rede social, antes de saber que seria, né, o relator desse caso, mas ele postou numa rede social dizendo que todos os lucros que ele tiver com a entidade educacional que ele participa serão doados. Então você vê que ele está com alguma preocupação ali. Então eu não vejo nesse momento ele costurando alguma coisa para um acordão. Eu acho que primeiro ele vai se inteirar do assunto, ele vai sim conversar com forças políticas, ele faz isso, ele tem esse hábito, e depois eu acho que pode ser que se tome alguma medida aí no futuro, vamos dizer assim, ou algo vai ser pensado, mas eu acho que nesse primeiro momento ele ainda vai se inteirar do que tem, ele ainda vai conversar, ele deve pedir operações, enfim, eu acho que eu vejo ainda André Mendonça numa figura meio neutra, e eu acho que ele vai se situar primeiro. Agora, acho que é uma grande oportunidade para ele mostrar para que veio no Supremo Tribunal Federal, inclusive para ser até, de repente, uma força diferente das demais que estão aqui dentro, né? Eu vou conduzir na nossa conversa um pouquinho agora para maior abrangência política do que a gente está vivendo, independentemente do que vocês quiserem observar de aspectos específicos. Por favor, sintam-se à vontade. Isto aqui não é um decreto, agora só se fala disso ou se fala daquilo. Mas eu acho que a gente está começando a ver qual será o possível impacto eleitoral disso. Há uma perspectiva, Caio, mas eu queria ouvir você, nosso repórter político, por definição, em relação ao seguinte: há uma percepção, acho que crescente, por parte do público e do eleitorado, de que isso aí tudo está podre. Que isso aí tudo forma uma espécie de um sistema que engloba a classe política, engloba as instituições, sejam elas ligadas a qual dos poderes, engloba os principais personagens, e que isso não tem jeito. Aí o Supremo é o mais recente, talvez, bem mais recente, talvez seja injusto da minha parte. O Supremo tem uma participação nisso já desde algum tempo, mas neste momento é a bola da vez. O que parece abrir, e a gente vê, queria ouvir muito você também, Creomar, porque você trabalha com análise de risco. A gente já vê as agências de análise de risco dizendo o seguinte: haverá uma atenção especial a quem diga ao público, deixa para mim que eu acabo com isso daí. Seria esse o impacto eleitoral? Ou o impacto eleitoral seria assim: qual político de qual partido está ligado a qual maracutaia? Eu acho que vão mais na segunda linha. Eu acho que tudo que está acontecendo é prejudicial para o Lula e para o PT. O Dias Toffoli foi advogado do PT, o Dias Toffoli foi ministro do PT, o Dias Toffoli foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo PT, a despeito de a relação entre o Lula e o Dias Toffoli nos últimos anos, principalmente depois que o Toffoli não autorizou a ida do Lula ao velório do Neto, tenha se rompido praticamente. Mas, para fins de eleitorado, é o ex-advogado do PT, o ex-ministro do Lula, o indicado do Lula, envolvido com o Daniel Vercaro. Para além disso, você tem o ex-sócio do Daniel Vercaro, com ligações muito próximas ao PT da Bahia. Lá atrás, se imaginava que só ia morrer o Centrão. E claro, o Centrão tem sim, o Vercaro tem sim a bancada dele no Congresso, enfim, isso aí, mas nenhum desses é candidato a presidente da República. O Lula é candidato a presidente da República, né? Não apareceu nada, se aparecer algo, sei lá, Ratinho Júnior, ou contra o próprio Flávio Bolsonaro, da relação do Vercaro, que não há sinal de, pelo menos que até agora, pode ser que apareça, claro, pode ser que apareça, mas tudo que está acontecendo, no meu sentir, alimenta um discurso de corrupção contra o PT e contra o Lula, que é um discurso que o PT sempre tem dificuldade de sair. Além disso, a aliança do Palácio do Planalto com o Supremo Tribunal Federal é tão clara nessa quadra da política brasileira. O Supremo Tribunal Federal ajuda tanto o Lula, ajuda tanto o governo, inclusive em questões tributárias e fiscais, para não falar da eliminação do principal adversário do Lula, sem entrar no mérito se certo ou se errado, mas foi eliminado, né? O principal adversário está preso e sem direitos eleitorais e tal. Não estou entrando no mérito se com razão ou não. Mas assim, o eleitorado olha esse establishment todo e fala: Supremo Tribunal Federal é colado no Lula.
É colado no governo Lula, ajudou a eleger, tirou ele da prisão para ele ganhar a eleição. Então, até agora, hoje é 12 de fevereiro? Sim. Até agora, para mim, esse caso Master é muito pior para o Lula do que para os candidatos da oposição. Mas daqui até outubro aí tem muita coisa para acontecer. Hoje é 1212 de fevereiro. Cada dia tem, como já disse uma vez a Eliane Cantanhede, a gente vive um tempo em que em cada dia tem 3 dias históricos. No mesmo dia. São 3 dias históricos no mesmo dia. Não, tanto que a informação nossa, inclusive, é de que o Lula estava louco para o Toffoli sair desse caso, porque está sangrando. E sangra o Supremo, sangra o Supremo, sangra o Toffoli, bate no Palácio do Planalto na campanha de eleição dele. E aí não vem com papo de democracia, ou o Supremo falar da democracia, ou o Lindbergh hoje falou do fascismo. Não é isso. O que é um ministro do Supremo que recebeu o pagamento do Daniel Vercaro. Isso é isso que aconteceu. Através da REAG, né? Vamos lembrar. Eu posso fazer uma pergunta para o professor Maerovic? Fica à vontade, tá? Você manda nesse programa. Ah, então tá bom. Eu gosto quando ele fala isso ao vivo, viu, professor? Professor, eu quero falar dessa sangria e do risco institucional. O William disse que quer ouvir o Creomar do risco, análise risco de eleitoral, risco político, sim, risco sim. eleitoral, mas eu queria lhe ouvir do ponto de vista do risco institucional, porque os cautelosos dizem assim, olha, a gente não pode querer o impeachment de um ministro, a gente não pode querer a fritura de um ministro do STF, isso vai causar um abalo institucional que a jovem democracia brasileira não aguenta. Qual a sua avaliação? Esse é um raciocínio com o qual eu não concordo, é uma posição com a qual eu não concordo. Eu tenho formação de juiz, de magistrado, e sou, portanto, um legalista. Não se pode deixar de cumprir o ordenamento jurídico. Quando o direito é colocado de lado, ou seja, é jogado pela janela, entra pela porta o arbítrio. Um tribunal que começa a decidir politicamente, por conveniência, como essa nota que me parece que foi um penduricalho colocado na Constituição para fazer valer algo contrário à Constituição. Mas, voltando, Thaís, toda vez que se sai do Estado de Direito, toda vez que isso passa a ter passam a prevalecer posições fora do direito, acho que isso é um grande risco. O Supremo, no momento, está com a credibilidade abaladíssima. Se usar uma imagem mais popular, eu diria que o Supremo acabou no Irajá, ou neste momento está no Irajá. A necessidade de recomposição. E nada melhor do que se voltar ao Estado de Direito, à legalidade, porque o Supremo serve de exemplo para isso. É assim que eu entendo, Thaís. Por isso que eu fico até com o pé atrás com duas coisas. Isso vocês que analisam a política podem responder. Primeiro, que força teve o Toffoli para resistir tanto? Como é que ele resistiu tanto? Olha, e como é que conseguiu um acordão desse, favorável a ele? Ele, que evidentemente, por merecimento, devia ter levado um pontapé e saído do Supremo Tribunal Federal. Como é que ele conseguiu isso? Segundo, como vai se comportar o André Mendonça a lembrar que ele tem telhado de vidro. Telhado de vidro, a Flávia mencionou, porque esse instituto faz o quê? Vende palestras do ministro. Agora, tem uma coisa, William, será que eu estou exagerando no aspecto da ética, da moralidade? Acho que não, porque um ministro que monta um instituto, pelo que foi informado pela imprensa, a sede é na Avenida Paulista, aí pertinho de vocês. Para o quê? Para captar
captar quem? Quem é que vai lá contratar uma palestra do Mendonça? Será que é alguém que tem ação no Supremo? Ou é um golpista como esse Vorcaro, que foi lá querer colocar um crachá com a fotografia do Moraes e, para usar esse crachá, contratou a mulher do Moraes, a esposa, a consorte do Moraes. Então, tem duas coisas. Como é que o Toffoli conseguiu resistir e sair ainda de cabeça erguida? Ora, ora. Leomar, o Walter, entre outras coisas, está levantando exatamente o ponto das consequências eleitorais do que nós estamos assistindo. E a descrição que ele faz do rolos nos quais o Supremo está envolvido tem um enorme impacto na percepção que o público em geral tem da autoridade, portanto, legitimidade dessa instituição. E que consequências políticas você, como analista de risco, desenharia para a nossa audiência neste momento? O que é que você antecipa de impacto? William, eu creio que um impacto inicial vem muito dentro da linha que o Caio muito bem levantou. Quando a gente olha o cenário eleitoral e o presidente Lula buscando uma reeleição e o Partido dos Trabalhadores buscando ter um desempenho legislativo e nos governos estaduais melhor do que aquele que teve em 2022, é óbvio que há enorme motivo de preocupação tendo em vista as ligações em passado umbilicais entre Lula e Dias Toffoli, entre Dias Toffoli e o Partido dos Trabalhadores para o qual ele advogou. Acho que essa é uma primeira camada importante. Tem uma segunda camada que eu acho adjacente aí, que também tem que ser considerada e que nós temos considerado na Dharma para analisar o cenário, que é o crescimento de discursos eventuais de desconstrução da ordem. E aqui, especificamente, a gente pode dizer que, com a ausência de Jair Bolsonaro e a tentativa até aqui de Flávio de se posicionar como sendo uma figura mais normalizada do ponto de vista político, isso abre espaço até para atores outros que ainda não estão mapeados aqui e podem surgir numa tangente, desenvolvendo aquilo que a gente poderia chamar como um bolsonarismo 2.0. Né? E um terceiro elemento que eu considero bastante impactante e bastante preocupante é o fato de que a forma como o Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Dias Toffoli, inclusive nas declarações de hoje, e também de outro organismo importante da República, que é o Tribunal de Contas da União, agiram durante os desdobramentos desse caso, reforçam a ideia no inconsciente, no consciente do brasileiro comum, de que o Brasil trata muito bem um número muito pequeno de pessoas e trata muito mal um número muito grande de pessoas. E o risco que se tem quando esse tipo de percepção se consolida é que, ao invés de nós fazermos um debate eleitoral que vai estar focado na ideia de construir algo novo ou um aprimoramento da regra do jogo, da instituição, seja lá o que for, a gente comece a caminhar numa seara de que o mais importante seja a implosão do sistema, sem dizer necessariamente o que se vai colocar no lugar. Flávia, todo mundo falou nessa última roda, você ainda não. Infelizmente, sou obrigado a te avisar que a gente tem 1 minuto mesmo, de verdade, não é força de expressão. Então, mas como você é jornalista, você é treinada para isso. O Supremo tem noção dessa possível consequência política eleitoral do que faz? No seu contato diário com a instituição? O que você tem para nos relatar sobre isso? A instituição sabe, né, a presidência do Fachin e os ministros, de uma forma geral, sabem que um tema de campanha vai ser, com certeza, impeachment de ministro, né, do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, esse é um dos motivos em que se tem uma certa resistência de uma ala do Supremo Tribunal Federal ao Código de Ética do Fachin, porque se acha que você está dando mais munição para esses grupos oposicionistas que vão usar, de alguma forma, essa pauta anti-Supremo para se eleger em 2026.